Bom dia, meus alunos queridos do Seja Santana Tucuruvi. Hoje nós temos uma aula bastante importante. Hoje nós vamos falar mais sobre a história do nosso país em ciências humanas. E quando nós falamos de história do Brasil, a gente fala também e principalmente de escravidão, porque o nosso país é um país construído por pessoas escravizadas. Então, respirem fundo e vamos lá. Para começar, vamos conversar sobre o que é escravidão. O que significa escravidão? A escravidão não foi inventada pelos portugueses, aqui com os povos indígenas que foram escravizados, nem com os africanos. A escravidão é uma prática bastante antiga, quase tão antiga quanto o próprio ser humano, e já era encontrada em regiões da África, da Europa, entre os romanos, entre os gregos, entre povos nativos aqui da América também, mas de uma forma bastante diferente daquilo que foi observado como os portugueses fizeram. E isso é importante, a gente vai falar mais sobre essa diferença mais para frente. A escravidão é basicamente uma prática social em que uma pessoa diz que é dona de outra pessoa e impõe essa propriedade sobre outro ser humano à força. No dicionário, escravidão significa a prática social em que um ser humano assume direitos de propriedade sobre o outro, designado historicamente por escravo, ao qual é imposta tal condição por meio da força. Dificilmente alguém vai topar ser escravo por livre e espontânea vontade, não é mesmo? E aí vem a pergunta: escravo ou pessoa escravizada? Normalmente, nas aulas de história ou na televisão, o termo que mais se ouve é escravo. Porém, a gente vai evitar de utilizar esse termo escravo e vamos dar preferência à expressão pessoa escravizada. Lógico, isso não faz com que a vida da pessoa que foi escravizada tenha sido melhor, não é isso. Quando nós utilizamos esse termo pessoa escravizada, a gente deixa bem claro, primeiramente, que trata-se de uma pessoa. E isso, por mais banal que possa parecer hoje, é importante, porque durante a escravidão, aqui no Brasil e em outros locais também, havia-se debates longos questionando-se se eram de fato pessoas. Eram os africanos pessoas? Tão pessoas quanto os brancos? Os indígenas, será que tinham alma? Uma alma igual a nossa ou uma alma de animal? Olha que loucura, né? Pensando isso hoje, mas de fato havia esses questionamentos e por isso é importante deixar claro que eram pessoas exatamente iguais a todos nós. E a escravidão era algo imposto de fora, por isso pessoa escravizada, né? Para dar bem essa dimensão de uma imposição externa, por isso imposta, e não algo da essência. Ninguém nasce para ser escravo, né? A gente não pode naturalizar a escravidão. Por isso, então, nós vamos dar preferência para utilizar o termo pessoa escravizada. E agora vamos falar do caso brasileiro. O Brasil foi um país construído pela escravidão de indígenas, de diferentes povos nativos, de onde hoje é o Brasil, e também de povos africanos que eram sequestrados e trazidos para cá nos navios negreiros para trabalharem como escravizados. Antes mesmo de aportarem aqui no Brasil os primeiros navios negreiros, é um nome horrível, né? Mas os primeiros navios trazendo africanos como escravizados, os colonos portugueses já escravizavam povos nativos para trabalharem nas suas lavouras. A escravidão indígena, ela durou tanto tempo quanto a escravidão dos africanos, mas ela foi oficialmente extinta já no final do século XVIII, por volta dos anos 1750, pelo Marquês de Pombal. Mas na prática, a escravidão indígena, ela durou muito mais tempo. Então, era relativamente comum, inclusive, encontrar em algumas propriedades escravizados indígenas e escravizados africanos, tá?
Na prática, a escravidão indígena durou todo o período colonial, juntamente à escravidão de origem africana, tá? Mas, professora, se já tinham indígenas aqui para serem escravizados, por que o português trouxe escravizados africanos? Por uma série de motivos, né? Vocês talvez já tenham ouvido um mito do tipo, o indígena ele era preguiçoso, ele não servia para trabalhar na lavoura, ele era muito preguiçoso, não sabia trabalhar. Não, não é nada disso, tá? Não é nada disso, com certeza não. Havia uma série de questões muito complicadas com relação à escravidão indígena, né? Uma delas é o fato de que os indígenas eram considerados oficialmente súditos de Portugal, porque eles eram habitantes de uma terra que pertencia a Portugal. Então, isso já era um primeiro complicador, né? Então, oficialmente, só podiam ser escravizados aqueles indígenas rebeldes, digamos assim, que não aceitassem o domínio português. Mas, na prática, os colonos portugueses organizavam, né, os brancos organizavam expedições, as chamadas bandeiras, para dentro do território português aqui na América e até passando das suas fronteiras, e caçavam todos os indígenas que eles considerassem que eram válidos para trabalhar nas suas lavouras, tá? Então, na prática, o fato dos indígenas serem súditos do governo português causava até um certo melindre oficial, mas na prática não acarretava maiores limitações à escravidão indígena. A Igreja Católica também fazia pressão para que os indígenas não fossem escravizados, porque a Igreja Católica tinha um interesse bastante grande em converter os indígenas à fé católica, né? Vocês devem se lembrar que a gente já falou isso. A Igreja Católica enviou aqui para as Américas padres da Companhia de Jesus, conhecido como jesuítas, para converter os indígenas à fé católica. Então, os jesuítas, inclusive, entraram em atritos, né, com os bandeirantes, com esses colonos daqui da região de São Paulo, que organizavam as bandeiras, porque os bandeirantes queriam fazer expedições, queriam e faziam, né, expedições, viagens para dentro do território, em busca de indígenas para escravizar, as chamadas bandeiras, ao passo que os padres católicos, jesuítas, queriam os indígenas para convertê-los à fé católica, tá? Então, já era uma outra limitação, digamos assim, à escravidão indígena. E um outro motivo bastante importante, que é necessário a gente ressaltar, além desses, né, como também a chamada guerra justa, ou seja, só poderiam ser escravizados aqueles indígenas que fossem considerados rebeldes, então eles seriam prisioneiros de uma guerra justa, por assim dizer. O fato de que a escravidão africana vai ser muito lucrativa, muita gente vai ganhar muito dinheiro trazendo africanos para trabalharem aqui, e inclusive africanos que já tinham uma certa experiência com agricultura, uma experiência maior do que tinham os indígenas nativos. Todos esses fatores vão trazer uma certa dificuldade na expansão da escravidão indígena, mas ela vai continuar acontecendo sim, e vai acontecer concomitantemente, né, ao mesmo tempo, como a gente fala, a escravidão africana. Então, como nós vimos, é um mito que o indígena era fraco ou preguiçoso demais para trabalhar na lavoura, e por isso foi necessário trazer os africanos, né? Na verdade não, trazer os africanos era muito lucrativo, o pessoal ganhava muito dinheiro, e a escravidão indígena continuou acontecendo aqui. E era bastante mais fácil, digamos assim, para os indígenas fugir, né? Era mais fácil para eles fugirem das lavouras, porque eles tinham um conhecimento grande do território, né? Então eles conseguiam fugir mais facilmente. Esse quadro se chama Índios Soldados da província de Curitiba escoltando prisioneiros nativos. Esse quadro é do Jean-Baptiste Debré. Se vocês separarem, quem está escoltando aqui com a espingarda também são indígenas. Também são indígenas. Nossa, professora, mas por que indígena está escoltando indígena? Provavelmente eles eram de povos diferentes, eles não eram aliados. Era comum que o governo português fizesse aliança com alguns povos indígenas contra outros povos indígenas, tá? Isso também era bastante comum. Vamos continuar agora no caso brasileiro.
A escravidão, então, indígena, ela ocorre ao mesmo tempo em que ocorre a escravidão de origem africana no Brasil. Bem, como eu falei para vocês, os portugueses, eles vão buscar na África seres humanos, vão buscar, eu digo, né, sequestrar, caçar, sequestrar, escravizar, seres humanos para também trabalharem aqui nas suas lavouras, certo? Aqui onde hoje é o Brasil. Então, ao mesmo tempo em que havia a escravidão de indígenas, também vão se buscar escravizados africanos, certo? As primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia, aqui no Brasil, foram os indígenas. Posteriormente, negros africanos foram capturados em possessões portuguesas, em regiões da África que os portugueses também dominavam, como Angola e Moçambique. Então, aqui no mapa, né, Angola, região de Angola, aqui, ó, região de Moçambique, que até hoje são dois lugares em que se fala português, né? E regiões também como o reino de Daomé, e trazidos à força ao Brasil para serem escravizados. Então, os portugueses viajavam, né, Portugal está aqui, viajavam até essas regiões na África, escravizavam seres humanos, negros, e traziam nessas rotas que vocês estão vendo aqui em roxo, da África para trabalharem como escravizados aqui nas Américas. Não só no Brasil, tá, gente? Também houve escravidão de origem africana aqui no Caribe, bastante, também na América do Norte, nos Estados Unidos, que não aparecem aqui no mapa. Em 1535, ainda no século XVI, pode ser 1535 ou 1538, tá? Tem algumas divergências com relação a isso. Chegou a Salvador, na Bahia, aqui, que foi a primeira capital, né, da colônia portuguesa, aqui, Salvador, Bahia, o primeiro navio com negros escravizados. Este ano é o marco do início da escravidão no Brasil, que só terminaria oficialmente 353 anos depois, no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Nós vamos falar mais sobre o fim da escravidão mais para frente, pessoal. A Lei Áurea é aquela famosa lei assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio, que libertava oficialmente todos os escravizados no Brasil. Mas isso é bastante polêmico, a gente vai falar sobre isso nas aulas que vêm, tá? Nesse momento eu quero falar sobre o início da escravidão aqui no Brasil. Então, vejam, os portugueses realizavam essas viagens até reinos aqui na África, escravizavam seres humanos e os vendia aqui no Brasil. E havia muito interesse em dinheiro, porque eram bem caros esses escravizados africanos, certo? Como a gente vai ver agora. A escravidão africana foi um negócio extremamente lucrativo. Lucrativo quer dizer que gerava muito lucro, muito dinheiro, havia muito interesse na escravidão africana. Não só os portugueses, mas também espanhóis, franceses, holandeses e ingleses tornaram a escravidão um negócio lucrativo. Eles superlotavam os porões de seus navios com negros africanos para serem vendidos nos portos brasileiros e em toda a América. Como será que eram essas viagens, né, pelo Oceano Atlântico de tantos seres humanos? Esse é um famoso quadro chamado Navio Negreiro, de um pintor, Rugendas. Esse quadro é de 1830. Então, os negros sequestrados, como vocês podem ver, mulheres, crianças, eram amontoados nos porões de navios com pouquíssima comida, com nada de higiene nem água potável, e eram trazidos, essa viagem durava 2 meses, né, pelo Oceano Atlântico, eram trazidos para serem vendidos aqui na América como escravizados. Muitos morriam nessa trajetória, né? Por isso que muitos navios negreiros eram chamados de tumbeiros, porque viravam verdadeiras tumbas, caixões. Muitos desses seres humanos morriam na travessia da África, de diferentes regiões da África para
à América. Houve uma verdadeira desestruturação das sociedades africanas em decorrência da escravidão, né? Muitas sociedades africanas se viram sem homens, porque os homens eram sequestrados e trazidos para cá como escravizados, né? Sobravam mais mulheres e pessoas idosas. Povos africanos se colocaram contra outros povos africanos. Então, muitos povos africanos, inclusive, faziam alianças com os portugueses, com os holandeses, com os franceses, para eles mesmos não serem escravizados, né? E sequestravam e capturavam outros povos africanos e vendiam para os europeus como uma forma de sobrevivência. Então, muito da pobreza que nós vemos hoje no continente africano se inicia aqui, com essa interferência tão grande dos povos europeus, né, escravizando os seres humanos africanos. Quando as pessoas escravizadas chegavam aqui na América, elas não ganhavam nada, ao contrário, só perdiam, pois passavam a ser propriedade de outra pessoa. Esse contingente, né, essa grande população, produziu toda a riqueza do Brasil, tanto os africanos e seus descendentes quanto os indígenas. Eles participavam desde o plantio da cana-de-açúcar, da colheita, da transformação do caldo de cana, construção de casas, engenhos onde se produzia o açúcar, igrejas, tudo isso era feito por cativos. O Brasil é um país produzido por escravizados africanos e escravizados indígenas. Cerca de 5 milhões de seres humanos escravizados da África chegaram ao Brasil, vindos nos chamados navios negreiros. 5 milhões, cerca de 5 milhões só no Brasil. Em toda a América, devem ter vindo cerca de 12 milhões de seres humanos africanos escravizados em toda a América, e especificamente aqui onde hoje é o Brasil, cerca de 5 milhões de seres humanos escravizados. É muita gente. Bem, como vocês perceberam, né? Aqui eu dei apenas algumas pequenas ilustrações de tudo que foi a escravidão no Brasil, porque a gente vai falar muito mais sobre isso nas próximas aulas. Queria mostrar aqui para vocês alguns quadros do período. Na verdade, eles foram, né, alguns foram feitos posteriormente, mas que retratam um pouco do trabalho de pessoas escravizadas negras aqui no Brasil. Então, aqui nós vemos um quadro bastante famoso. Se chama Moenda de Cana, do Jean-Baptiste Debré também. Vocês vão ver que esse nome é bastante conhecido, Debré. Nossa, eu fiz um traço bem torto aqui, né? Mas tudo bem. Foi um pintor francês bastante importante no retrato da vida de escravizados aqui no Brasil. Esses escravizados estão trabalhando num moinho, né, de cana-de-açúcar, então se passava aqui e o caldo da cana saía, uma moenda manual. Nós temos aqui um quadro mais contemporâneo, né, do século XX, chamado Trabalhadores, de uma pessoa, de uma artista bastante conhecida, Tarsila do Amaral, que mostra, provavelmente ela estava se referindo a escravizados, né, trabalhando com a mineração, né, aqui em Rio. Eu falo que os escravizados que trabalhavam na mineração, na região das minas, em busca de ouro e pedras preciosas, eram dos que mais sofriam. Passavam o dia todo com os pés encharcados, muitas doenças, a vida útil, né, de pessoas escravizadas adultas não passava de 10 anos. Então, se chegava aqui com 15 anos, digamos, da África, não passava dos 25 anos de vida. E, por último, nós temos esse quadro de trabalhadores escravizados na cidade, trabalhando, asfaltando, né, ruas, no calçamento. Não asfaltando porque não era asfalto, né, mas trabalhando no calçamento. Então, também haviam pessoas escravizadas negras trabalhando na cidade, certo? Trabalhando na área rural, trabalhando na mineração. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Esse quadro se chama Calceteiros, né, trabalhando nas calçadas, de João Baptiste Debré também. Nas próximas aulas, nós vamos falar mais da vida das pessoas escravizadas no Brasil, as diferentes formas de resistência das populações escravizadas, vamos falar das fugas, vamos falar dos quilombos, o processo da abolição da escravidão no Brasil, para muito além da Lei Áurea, e a vida dos libertos e de seus descendentes após a assinatura da Lei Áurea.
Aqui estão as fontes, os sites de onde eu pesquisei, por favor, quem quiser se aprofundar mais pode me perguntar também, e eu vou mandar mais um outro vídeo para vocês. Uma aula bastante corrida, porque esse tema é extremamente complexo, mas a gente vai voltar nisso nas próximas aulas e vou passar as atividades agora para vocês. Beijos!